Tchan, tcharam. Acho que já estou ao vivo. Deixa eu só ir colocando aqui. Não sei se funciona do mesmo jeito. Vamos por... Oi, Mariana. Seja bem-vinda. Está... Estou só pondo o comentário. Para que o povo que entre saiba o assunto. Agora a gente entra aqui, fixa o comentário, pronto. Só esperar. Oi, Nádia, tudo bom? Já vamos começar a entrevista, né? O primeiro programa Desvendando, né? Em que a gente fala um pouco mais aprofundado sobre, né, um assunto. Pegando também a parte cultural, mas a gente vai falar também sobre gastronomia, sobre economia, sobre o país, sobre a religião, no caso de Dubai, né? Na quarta-feira, a gente tem uma entrevista sobre um desvendando sobre a Broadway, que vamos falar características, né, sobre a Broadway. E a partir de amanhã, segunda-feira, a gente começa o Vamos Falar sobre Musicais, sobre a montagem brasileira do A Chorus Line, que foi em 1983. A gente já tem 5 atores e um maestro confirmado, e já estamos na confirmação de mais 3. Né? Aí acredito que já está tudo certo. Então o povo está entrando, estou só aguardando o Roberto entrar, já fizemos o teste, a internet está toda direitinha, funcionando. Tem perguntas, Matheus que está aí, que eu já vi que entrou, vamos fazer as suas perguntas. Se vocês tiverem interesse, vão entrando, vão deixando as perguntas aí nos comentários. Estamos só aguardando o Roberto entrar para a gente poder começar a entrevista. Certo? Lembrando, nesse sábado a gente terminou a série Opinião de Peso pelo Mundo, que foi uma entrevista com 10 atores que estavam em 7 países diferentes, né? E mais o Leandro Marbali, que estava no Cruzeiro Marítimo. Então tem 10 entrevistas muito interessantes, falando, inclusive com o Roberto, que foi isso que fez com que a gente criasse esse quadro agora chamado o Desvendando. Roberto acabou de entrar, só estou fazendo a apresentação, enquanto isso já vou chamar. Mas temos uma série de entrevistas, né? Entrevista com 10 pessoas, falando sobre países diferentes, tá bom? Então, estamos aqui, Roberto entrar. E aí, tudo bom? E aí, funcionou hoje de primeira, aí, finalmente. A gente fez teste. Né? Não, a gente teve que fazer um teste, porque da outra vez, para quem não acompanhou a outra live, o negócio aqui não funcionou, porque a internet daqui de Dubai é bloqueada. Até por isso que a gente resolveu continuar a conversa, né? Que a gente tinha feito no outro programa, que era o Opinião de Peso sobre o Mundo, pelo Mundo, em que a gente falou, né, com os atores, inclusive com o Roberto, sobre como é que é morar no outro país. E como o assunto foi o que não faltou, então aí a gente falou, vamos fazer um programa mais direcionado, ou se aprofundar um pouco mais, né? Então a gente hoje começa o Desvendando Dubai, e só lembrando o pessoal que está entrando, quarta-feira a gente faz o Desvendando Broadway com a Miriam Spritzer, e outros temas vão vir aí pela frente, sempre com atores, né, para conversar. Roberto, dá o seu oi aí pro pessoal. Olá. Seu oi típico. Olá, meninos. Lá no... É o oi tradicional, já é o oi padrão, né? Aproveitar também já me apresentar para quem não me conhece ainda, quem está chegando pelo perfil do Opinião de Peso. Eu sou o Roberto. No Brasil eu trabalhava como ator, né? Tenho formação como ator, como publicitário também. E aqui em Dubai, no momento, eu trabalho como comissário de bordo para a empresa aérea de bandeira de Dubai, né? Cada um dos Emirados daqui de Dubai, a gente vai falar sobre ele já já, tem a sua própria empresa aérea de bandeira, e eu trabalho para a empresa aérea de bandeira daqui dos Emirados.
E no momento eu tô aqui em casa, resguardado pela quarentena, nós estamos começando já a voar mais ou menos, mas como eu tenho feito menos voos, a gente tem mais tempo para conversar sobre o mundo e conversar também um pouco mais sobre aqui Dubai. Olha o Vitor Assano, gente, meu amigo de tantos tempos, minha mãe tá aí. Oi, Bia, tudo bem, pessoal? Os que estão entrando. Quem tá entrando agora, aproveita, tem um coraçãozinho, eu acho que em algum lugar aqui, eu não sei se isso faz espelho, eu só tô apontando pro outro lado. Clica nesses coraçãozinhos, porque isso aumenta a relevância da nossa conversa e convida mais gente para participar aqui desse nosso papo, conhecer um pouco mais sobre Dubai. Deixe também suas mensagens aí. Quem está entrando, deixem os seus olás, que eu vou mandando olás para vocês também. E deixem suas perguntas também para a gente conversar, tá bom? Porque eu falei já para o Rodrigo algumas vezes que eu sou, sabe aquele o padre que se amarrou nos balões e foi embora? Eu sou desse. Se me deixar, eu vou embora. Então, tá, tem que me puxar de volta. Então, é isso. Tema para conversa a gente tem. Oi, Andresa, amiga Bia. Oi, Mariana, minha irmã. Tudo bem? Oi, minha mãe. Tudo bem? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo chegando? Dê uns joinhas aí. Deixem os coraçãozinhos aí. Vamos lá, gente. Vamos começar do começo. Então tá, antes do que a gente comece do começo, lembrando também que tem aviãozinho, essa setinha que vocês podem mandar essa conversa para o pessoal que está online agora. Eu lembro o pessoal que a nossa conversa vai estar gravada, vocês vão poder rever depois. E não percam também, revejam a nossa primeira conversa que foi semana passada, né? Vejam que também está muito legal. Já que você falou disso, né, que você também é comissário, e você está aí em Dubai por causa disso, fala como é que foi esse primeiro voo que você fez para o Kuwait, como é que foi voltar ao trabalho, ainda mais à aviação? Como é que estava a sensação dos passageiros, de vocês, como é que vocês estavam? Então, eu vou começar falando que, na verdade, não foi para o Kuwait, mas foi para Karachi, porque faz muito tempo que eu não vou, então eu errei na sigla do aeroporto. Porque Kuwait é KHI e não, Kuwait é KWI e Karachi é KHI. Porque, para quem não está acostumado, cada aeroporto tem uma sigla. Tipo, de São Paulo é GRU, né? GRU. De Congonhas é CGH. E aí eu errei a sigla do aeroporto. Então eu entrei na nossa sala de briefing e virei para os meus colegas quando o chefe do voo virou e falou assim: então vamos começar a falar do nosso voo para Karachi. Eu falei: Karachi? E caramba, entrei na sala errada, eu tô indo para o Kuwait. Aí a menina que estava do meu lado, uma espanhola, falou assim: cala a boca, Roberto, que você tá indo para você tá indo para o Kuwait comigo, menina? Porque eu já tinha voado com ela, ela já me conhecia. Mas enfim, voltando. Oi, Gê, tudo bem? Gê, acho que trabalhava na Emirates, tudo bem. Enfim, o meu voo foi ok. As pessoas estavam todas bem empacotadas. Empacotadas, eu digo assim, super cobertas. Tinha gente com aqueles shield, sabe? Que é um troço de plástico transparente, uma viseira. Todo mundo de luva, todo mundo de máscara, todo mundo bem, bem, bem protegido, porque coronavirus, the shit is real, né? Como diria a Cardi B. Tá todo mundo ainda muito preocupado com isso. Dentro do avião a gente dá kits de limpeza com máscara, com luva, tem toda uma precaução. Nós, pelo menos na empresa onde eu trabalho, a gente tem uns sacos de lixo químico e lixo orgânico que a gente passa recolhendo as coisas com esse tipo de precaução, porque isso provavelmente vai ser incinerado depois, né? Não é um lixo normal, é quase um lixo hospitalar. E me preocupou muito depois, porque eu tenho um colega meu que voa aí no Brasil, na Laranjinha, e eu vi uma foto dele, assim, falando que, nossa, estamos voando super protegidos, de máscara, só de máscara. E essa é a precaução que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil adotou. Você usa máscara. Aqui a gente está usando um avental descartável que eu tenho que jogar fora a cada 3 horas de voo. A máscara eu tenho que trocar pelo menos a cada 4 horas de voo ou mais. Luvas, que a cada vez que eu toco algumas coisas eu já tenho que jogar a luva fora. E uma máscara de proteção. Então tá todo mundo bem preocupado ainda com o corona. Vocês podem ver pela quantidade de casos no Brasil, pela quantidade de casos no mundo. Aqui em Dubai, que é um lugar onde o corona foi muito controlado desde o começo, porque eles fizeram assim, toque de recolher, ninguém sai de casa. Acho que foram, sei lá, menos de 600 mortes, o que é relativamente pouco, né? Contando a população daqui, que também não é muita, mas contando a população, foram poucos casos devido a essas medidas. Então, eu gostaria de pedir aos meus amiguinhos que estão nos assistindo nessa live, gente, por favor, protejam-se. A previsão é que esse negócio não melhore até o ano que vem. Então, acostumem-se com essa coisa de se proteger, de se precaver, de lavar a mão, usar máscara.
Tudo a gente vai ter que se acostumar. É isso, é o que tem para hoje. Quer viver? Se acostuma. Se não, já ó, faz a Dorothy, bata seus sapatinhos 3 vezes e vai para a ossa. Né? É o que tem para hoje. Tô tenhosa, eu vou beber aqui o meu Green Elixir. Isso daqui não tem álcool, tá? Mas aí também não é de Oz. Aí não deixa de ser de Wicked, né? Da bruxa não, lá. Isso daqui é um troço, sabe? Tem uma planta que chama dill. Eu não sei o nome em português, mas acho que é dill também, que é um troço de... E na Rússia, eles fazem refrigerante. Isso daqui é um refrigerante de dill. E aí você olha isso daqui e você fala, gente, isso daqui não é feito pela mãe natureza, né? Um troço verde radioativo, né? Mas é gostoso. E é isso que importa. Tem gosto de anis. E como é que os passageiros estavam? Como é que eles estavam se sentindo? Estavam tranquilos dessas coisas? Como é que era o sentimento dentro do voo? Eu acho que não passava nem Wi-Fi, sabe? Tava todo mundo muito preocupado, menina. Porque, imagina, as pessoas que... A gente conversa sobre isso também dentro da parte de demografia aqui da nossa conversa, mas para quem não sabe ainda, ou para quem não acompanhou a conversa anterior, aqui em Dubai, ninguém é residente, né? Quer dizer, você é residente, mas você não é um cidadão de Dubai. Não importa quanto tempo você mora aqui, pode ser 10 anos a sua vida toda, ou mesmo pessoas que nasceram aqui têm de ser registradas de acordo com a cidadania dos pais. Então, nós todos moramos aqui em Dubai porque nós temos um visto de trabalho para permanecer aqui em Dubai. E nesse voo para Karachi, a maior parte das pessoas eram pessoas que tinham perdido o trabalho aqui em Dubai e estavam sendo repatriadas, estavam sendo mandadas de volta para casa porque não tinham mais o visto de permanência aqui. Então todo mundo estava muito triste, principalmente eu acho que por isso, sabe, por ter que deixar um país para onde se mudou por uma questão de imaginar que o futuro fosse ser melhor. E, ao mesmo tempo, todos muito preocupados. Dava para perceber que também o rosto de muitas pessoas era de certa forma, alegria de voltar para casa, de poder e reencontrar a família, sabe? Então, ao passo que estava todo mundo muito preocupado com essa situação do Covid, tinha muita gente muito aliviada de voltar para casa e tinha muita gente também muito triste, porque dá para perceber, tem muita gente perdendo emprego em todo lugar do mundo, não só no Brasil, aqui ou em qualquer outro lugar, né? Só lembrando que você ficou, acho que uns 3 meses sem voar, né? Então, ou seja, também com certeza teve corte numa das principais, né, geradoras de emprego aí de Dubai. Então, é aquela coisa, né? Isso daí tá um problema mundial, né? Que aos poucos estão começando. Aqui, para mim, na empresa onde eu trabalho, até o momento eles declararam cerca de 9 mil cortes de um total de 60 mil funcionários que eles tinham. Sendo que a maior parte deles são os pilotos que operam os aviões Airbus 380, que são aqueles aviões de 2 andares, e também os comissários, porque nós somos treinados para operar 2 tipos de avião só. Nós todos operamos o Airbus 380, esse de 2 andares, e o Boeing 777, que é o maior avião comercial da Boeing depois do Boeing 747, que é um avião que é metadinha ali de 2 andares. Então, são 2 aviões muito grandes, com capacidade de muita gente. O Airbus 380 cabe 500 pessoas, o Boeing 777 são 310, 320, 340, de acordo com a configuração do avião. Então, é muita gente dentro desses aviões e agora não vai ter tanta demanda, né? Por isso que eu estou falando para vocês, assim, até, né? A previsão do mundo é que as coisas não normalizem até quase que o final do ano que vem. Então, a gente tem que se acostumar com essa situação de exceção que a gente está vivendo, que a gente vai continuar vivendo. E aqui estão sendo tomadas algumas medidas para adaptar as demandas para as ofertas, inclusive no que se relaciona à aviação, né? Ao meu trabalho. Até o momento eu não fui desligado da empresa, mas eu conheço outras pessoas que, inclusive, quem me segue deve seguir também outras pessoas relacionadas à aviação, né? E outros bloggers e enfim. E alguns deles, inclusive, foram desligados da empresa. Uma pena, porque muitos são ótimos funcionários e são muito amigos, né? Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, né? Porque também aí vai envolver economia, né? Porque você tem todo um gasto para treinamento de funcionário, aquelas coisas, aí você tem que dispensar para depois recontratar. Se não é o mesmo funcionário, você tem que gastar de novo com mais treinamento. Então, isso é até uma outra situação. Já que a gente está falando... desculpa, pode falar. Não, e eu ia falar justamente assim, só para concluir essa questão da aviação, esse avião que eu falei, o Airbus 300... Eu estou vendo, tem uma pergunta aqui que fala sobre aviação, por isso que eu
que eu queria. Aí eu termino com ela, depois a gente começa sobre a vida em Dubai. Mas pode Tá falar. bom. Eu só ia falar que, inclusive, esses aviões, os Airbus 380, né, a empresa onde eu trabalho é a maior operadora mundial do Airbus 380. E eles não têm previsão de voltar com a mesma quantidade desses aviões, porque eles não imaginam que eles vão ter a mesma demanda. Nós temos, nós não, né, eles, porque não é meu, mas eles têm alguns aviões que têm capacidade para mais de 600 pessoas, né? Quando um Airbus 380 tem configuração de duas classes, né, só classe executiva e classe econômica, cabe 600 pessoas dentro do avião. Então, você imagina, você ter um voo com 600 pessoas, você tem que fazer publicidade e ter essa demanda, e eles estão reavaliando que isso não vai rolar tão cedo, né? E aí, esses funcionários que estão sendo feitos redundantes agora, que esse é o termo que eles usam, né? Não é demitir as pessoas, porque não necessariamente elas fizeram algo, mas sim se tornaram redundantes, excessivas para o trabalho. Isso aconteceu principalmente porque esses aviões, aos poucos, vão sair de circulação e vão dar lugar para aviões de menor porte. Airbus, Boeing 787 e o Dreamliner, que é um modelo novo de avião, que tem uma capacidade menor também, e os outros aviões lá da Airbus, que a gente vê circulando no Brasil já, o Airbus 330, 320, esses aviões assim, que são mais fáceis de encher. Por isso eu acho que a opção deles é meio que aposentar os bichão e deixar os bichinhos, os bichos de médio porte voando por aí. Mas só que também não podemos esquecer que mesmo assim, esses grandões sendo aposentados, eles têm que passar por manutenções mensais, né, corriqueiras, porque você não pode deixar um avião parado e depois de uma hora para outra, depois de um ano, chega e fala, agora vamos voar, né? Porque é uma máquina. Avião parado dá problema. Avião parou de voar, começa a dar problema, sabe? Quando eles viram assim, traz o avião, fala assim, esse avião acabou de voltar do hangar. Já dá aquela travada, assim, você fala, que legal, tava parado, né? Mas tudo bem, né? Aqui é uma das empresas aéreas mais seguras do mundo, então tá tudo bem, tá tudo ótimo. Né? Acho que depois a gente faz uma conversa só sobre aviação, tá? Pois é, né? Puxa de volta. Ó o padre indo embora lá. Puxa de volta. Matheus, como ele fez outras perguntas, eu vou deixar essa daqui para depois. Vamos começar falando. Você mora e trabalha em Dubai, mas Dubai faz parte dos Emirados Árabes Unidos. O que são esses Emirados Árabes Unidos? Então, os Emirados Árabes Unidos são um país que faz parte aqui da Península Arábica, né? Está no Oriente Médio. Então, fica à direita do Egito e à esquerda do Irã, para que as pessoas se localizem. Um pouquinho embaixo ali do Líbano, do Kuwait. Ó, tem uma página aqui, não sei se vai ter muito reflexo, mas vocês estão vendo este pedaço aí de terra que tem água dos dois lados? Isso é a Península Arábica. Península significa um pedaço de terra que é circular, que tem água de todos os lados. Por isso, Península Arábica, né? E no meio está a Arábia Saudita, né? Que é vizinha aqui, que faz fronteirinha. Para vocês terem ideia, ó. Deixa eu mostrar aqui. Este é o mapa do nosso querido mundo. O Katsu. Está aí. Pronto, voltou. Esse é o mapa do nosso querido mundo. Cadê? E aqui este pontinho azul é onde nós estamos. E aqui está o Brasil. São mais de 12 mil quilômetros de distância, 15 horas de voo. E este belo reflexo do meu ring light também, né, gente? Porque a minha pele não nasce com esta pele. Pessoal, só vou tirar os comentários. Só um segundo. Vou tirar os comentários agora para vocês poderem ver as fotos. Depois eu volto e aí vocês comentam, que aí dá para a gente fazer mais perguntas. Pode mostrar. Essa tecnologia, olha só. Então, e aí, este daqui é o mapa dos Emirados. Pontinho ali azul é Dubai, que é onde eu tô. E o resto dos lugares que vocês veem dentro dessa linha é o resto da área dos Emirados. Esse outro lugar aqui que eu vou tentar apontar é Abu Dhabi, que seria a capital dos Emirados. E toda essa parte aqui é a área de Abu Dhabi. Aqui está Dubai. A área de Dubai é só esse pedacinho aqui mesmo. Para cá tem um outro emirado que chama Sharjah. E aí acabou. E aqui já é um pedaço do Oman. Aqui, para essa parte aqui, tem vários enclaves, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Que é quando acontece de você ter um pedaço do seu país dentro do outro país. Mas você não tem fronteira com esse pedaço de país. Então, tipo assim, tem uma parte aqui que acaba os Emirados, aí começa o Oman,
Aí tem um outro pedaço lá, uma bolinha que também é Emirados. E aqui tem vários disso. No Brasil, a gente não tem esse tipo de enclave no que diz respeito a limites geográficos, políticos do país. A gente tem uns enclaves, tipo assim, uma cidade que fica inteira dentro de outra cidade. Dentro do outro. Tipo isso. A gente tem disso no Brasil, mas esse tipo de enclave como que tem aqui, a gente não tem. Dubai é formado por 7 Emirados, dos quais eu vou ler agora porque eu não sou tão bom de memória. Tem o Abu Dhabi, que é aquele que eu mostrei para vocês que eu apontei. Tem Dubai, que é onde eu estou. Tem Sharjah, que é o que fica à direita. Tem um outro que chama Ajman. Tem Fujairah. Tem Al Quwain. E tem Ras Al Khaimah. Desses todos, os que são assim, supimpa são Dubai, Abu Dhabi, né? Sharjah, Ajman e o resto é mato. Mato não, né? Areia. É basicamente isso. Então, são 7 emirados, como se fossem 7 cidades-estado, que se juntaram para que elas tivessem maior poder político e se tornassem um país perante o mundo. Porque talvez se elas fossem, cada uma delas tentasse um país, no momento em que elas se juntaram, que foi em 1971, talvez elas não conseguissem, né, fazer 7 países diferentes desses tiquinho de coisa aqui. Até porque, Dubai tem como área total 83.600 quilômetros. Isso é menos do que o estado de Santa Catarina no Brasil. E a cidade de Dubai, né, o estado ou emirado de Dubai, tem 3.885 quilômetros quadrados. Enquanto, se vocês pensarem, a cidade de São Paulo tem 1.500 e tralalá quilômetros quadrados. Ou seja, Dubai, essa cidade que é um estado, é 3 vezes a cidade de São Paulo. Então, não é tão grande assim para você falar assim, tá, é um país. Tudo bem que, para quem acompanha os meus stories, já viu que eu já fui para Liechtenstein, para o Vaticano, que são países muito, 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 muito pequenos. Que é tipo, Liechtenstein é um bairro de São Paulo. Menor do que um bairro de São Paulo, né? E o Vaticano é 900 por 900 metros quadrados, né? É tipo, sei lá, 40 estádios de futebol. Então, o tamanho não seria o problema para fazer com que Dubai se transformasse em um país independente. A questão é, para quê, né? E no momento em que eles se tornaram independentes também, eles não eram nada. Eles não tinham nada aqui, eles estavam começando ali a exploração de petróleo, e se eles fossem ficar sozinhos, ia dar ruim para eles, né? Porque é muita gente com muito interesse neles aqui, e se eles ficassem sozinhos, eles não iam ter a proteção desses outros Emirados, e todos juntos somos fortes, né? E aí eles se formaram no sentido de fazer o país Emirados Árabes Unidos. Cada emirado ou cada cidade-estado, ela é independente dentro das suas leis, só que todas elas meio que são iguais, porque são leis que acabam se submetendo aos princípios básicos do Islã, da religião Islã, que predomina aqui nessa região. Porém, cada uma delas tem um líder e o país tem um tipo aí de presidente. O presidente de Dubai no momento é o Sheikh Zayed, que é o Sheikh lá de Abu Dhabi, porque vocês viram o tamanho de Abu Dhabi comparado ao tamanho de Dubai. Então, aqui nos Emirados Árabes, Dubai tem muito mais grana, tem muito mais poder do que o Dubai. Aqui em Dubai, a família que manda em tudo, até porque eles são dono da coisa toda, é a família Maktoum. Então, os Maktoum mandam aqui em Dubai e os Zayed, eles mandam em Abu Dhabi e, de uma maneira geral, representam os Emirados internacionalmente. Porque, na verdade, é a família que detém mais poder, que detém mais dinheiro, mais riqueza, então eles que representam. E, pelo que eu li, a família Maktoum, o líder, ele é o vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, né? Exato, porque em termos financeiros e econômicos, 3 são os Emirados que são realmente relevantes, né? Abu Dhabi, Dubai e Sharjah. Ajman e os outros é areia. É só uma areia aí que eles tiveram muita sorte de fazer parte do negócio, sabe? Eles tiveram sorte de entrar no rolo dessa terra, de virar país, porque eles também ganham um direito ali, uma porcentagem do lucro do petróleo, né? Uns royalties, e se dão bem na parada. De resto, é Abu Dhabi e Dubai. E aí você falou dessa coisa da influência da religião islâmica, né? Até mesmo para as leis e para
né, para a região como um todo. Aí tem também a diferenciação, né, de quem é nascido aí que segue a religião islâmica, né, que são os Emirates, e as outras pessoas que, independente da sua nacionalidade, são chamadas expatriados, né? Isso. Você quer voltar os comentários aqui para a gente ver se alguém vai acusar alguma coisa? Depois eu tenho mais imagens, mas Tá, como você está a gente faz mostrando, o nosso aqui, não tem problema. ó, Ah, André com Felipe, relação... sim, o pessoal entrou, Mariana mandou coração. A princípio não teve nenhuma pergunta por enquanto. Aí, Estamos aí, só que eu pessoal. tenho que já está no nosso rascunho. Estamos aí. Enfim, com relação à religião aqui, o país é de maioria muçulmana, né? São 76% das pessoas que moram aqui muçulmanas. Se não me engano, 23% são... Aliás, desculpa, 9% cristãos e 6% hindus. E aí depois o resto são minorias, né? 2% de budistas e 4% dos povos que declaram outras religiões de minorias. Desses 76% de muçulmanos aqui, a gente tem que pensar que tem os muçulmanos que são dessa região do mundo, né, do Golfo, e tem os muçulmanos que vêm de outros países, porque existem outros países com cultura árabe, cultura muçulmana, mas lá a religião é vivida de uma outra maneira. Digamos que aqui eles são muito mais ortodoxos, principalmente pela proximidade deles com a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita é onde fica a cidade de Meca, que é uma cidade famosa por peregrinação, e foi na Arábia Saudita que o islamismo surgiu, né? Que o profeta Muhammad, blá, 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 né? Surgiu lá a religião. Não me lembro se foi no século III ou no século VI, mas eu acho que foi no século VI, depois de Cristo. 6? Tá. Foi ou 3 ou 6. Foi num Não desses foi no séculos começo aí. do nosso centro. É o começo do nosso. Mateus, todo árabe é muçulmano? Não, mas depende. A religião não é imposta, não é forçada a ninguém, pelo menos aqui. E existem países onde você encontra números quase que equivalentes entre cristãos e árabes, como o Líbano, a Síria. Porém, o cristianismo desses países não é a Igreja Católica Romana, que é a Igreja do Brasil, né? Que são os católicos romanos, são os ortodoxos. Então, eles são muito mais firmes na religião e para quem conhece as diferenças, né, entre o católico romano e o católico ortodoxo, o romano, né, o que somos nós, apesar de eu não ser católico, mas somos nós, assim, América Latina católica. O que seguiu o Papa de Roma, que quando teve a cisão, teve o Papa ortodoxo e o Papa romano, que foi para o Ocidente, e o ortodoxo ficou com o Oriente. Isso. Uma é o da Itália, basicamente, né? Que é o romano de Roma, da Itália, né? Latim, tudo mais. E que acreditavam que o Cristo tinha uma natureza humana também, que ele era carne. E os ortodoxos, que aí se dividiam em outros segmentos, aí tinha a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Armena, a Igreja Ortodoxa... Que eles acreditavam que Jesus ele tinha uma natureza espiritual apenas. Então, ele era um espíritozinho ali que se manifestava e que se materializava, mas que ele não tinha um corpo humano que nem a gente. Voltando ao islamismo lá. Então, quando você é muçulmano num país que é mais tradicionalista, como os países daqui dessa região, você vai seguir um segmento do islamismo. Porque também, assim como no cristianismo, existem vários segmentos. Os dois principais segmentos do islamismo são os sunita e os xiita, né? Sendo que os sunita são os que acreditam que os discípulos do profeta Muhammad foram os 4 califas, né? Quase que 4 discípulos lá que moravam, que viviam com ele, e eles seriam os responsáveis por dissipar a palavra do profeta Muhammad depois que ele morreu. E os xiitas, eles acreditam que é o primo do profeta Muhammad, que se chama Ali, que seria o escolhido para guiar o povo muçulmano no momento em que o profeta Muhammad morre lá na antiguidade. Então, a religião teve essa cisão, né, essa divisão, justamente por conta disso. Porque uns achavam que os líderes deviam ser os 4 califas e o outro achava que o líder devia ser o primo do Muhammad, né? E aí, hoje em dia,
dá para entender bem fácil que os sunita, eles são um pouco menos radicais do que os xiita. Em países onde a maioria dos muçulmanos é xiita, são países em que você tem um pouco mais de conflito, porque eles são bem... Que é o caso do Irã. Por exemplo, é o Irã. Só que também não significa que os sunitas, eles são open-minded, né? Que eles são relaxex, assim. Porque existem grupos religiosos que são sunitas, como, por exemplo, a Al-Qaeda, né? Então, se você falar que os sunitas são todos de boa aí, não é, gente. A Al-Qaeda é sunita, né? E o Hezbollah, que é outro grupo que a gente... Não interessa muito o que são esses grupos, só precisa entender que eles são grupos extremistas, mas cada um vai... Ele é extremista por um motivo diferente, né? Então, apesar da religião falar que é mais moderada, o sunita, eles também são extremistas em determinados aspectos. E os xiitas são extremistas em outros aspectos. Aqui em Dubai, a família Maktoum é majoritariamente sunita, né? Na Arábia Saudita, eles são sunitas, mas eles têm muitos xiitas também. Então, para não entrar em conflito, eles tentam sempre fazer com que as decisões políticas do lugar agradem a todo mundo. E aí ele acaba não agradando ninguém, e aí acaba dando em chabu, né? Por exemplo, aqui do lado de Dubai, do lado dos Emirados, existe um país que chama Iêmen, né? Fica mais colado com Omã do que aqui com a gente, dos Emirados Árabes. O Iêmen é um país que está atualmente meio que em guerra, né? Porque eles têm um grupo xiita filiado ao Hezbollah. Só falar desse nome já dá arrepio, sabe? Você fala assim, gente, eu tô aqui sentado em cima do barril de pólvora, né? E aí os meus amigos comissários de bordo, tudo, não, tô vivendo, ai, que estilo de vida maravilhoso, eu moro em Dubai, né? Vocês ouvem as pessoas falando, ai, Dubai, riqueza, não sei o que. Gente, a gente tá sentado no barril de pólvora, se não em cima, bem do ladinho, né? E aí no Iêmen eles têm esses conflitos dos xiitas com o governo. E, se eu não me engano, em 2015, houveram conflitos assim de guerrinha mesmo entre Dubai e que apoia junto com uma coalizão o Al-Qaeda, né? Junto com a Arábia Saudita, o Kuwait, não sei o que lá, eles apoiam de uma certa maneira um grupo filiado ao Al-Qaeda para ir lá e brigar com os povos do Iêmen, porque eles estavam ficando revoltosos. Inclusive, acho que foi no começo desse ano, no Carnaval, quando eu estava no Brasil, que eu estava sentadinho ali assistindo a notícia da Globo, e aí apareceu um troço assim, falando, porque Dubai está sob ameaça de grupos terroristas do Hezbollah de ter os seus grandes monumentos atacados. A minha sorte é que eu estava no Brasil. Minha mãe só olhou para mim e falou, você vai voltar para casa. Então, tem tudo isso. Esses conflitos políticos, eles refletem quase que majoritariamente interesses religiosos aqui da região. Mas respondendo à pergunta que o menino tinha feito, não todo árabe é muçulmano, nem todo mundo que fala árabe é muçulmano obrigatoriamente. Eu conheço muitos árabes que são ateus, árabes que são protestantes, árabes católicos apostólicos, católicos ortodoxos, mas a maioria deles é. Porque a língua, a cultura e a religião, nessa parte aqui do mundo, elas andam muito, muito coladas. E a religião acaba interferindo em todos os aspectos da cultura deles, como a gente vai conversar agora nos próximos tópicos. Então, isso daí mais ou menos explica o porquê que só tem direito quem é emirate. Quem chegou aí no país, que foi o que você estava falando, que são os expatriados, esses daí não têm direito, independente se viverem 5, 10 anos ou até o fim da vida deles, eles não têm direito porque não tem toda essa parte anterior, né? Essa parte religiosa e de nascimento, né? Mas mesmo que uma pessoa seja muçulmana e venha de um país muçulmano, Roberto, você aprendeu a falar árabe no tempo que você morou lá. Não falo árabe. Então, mesmo que a pessoa venha para cá e seja árabe muçulmana de algum desses outros países que são árabes muçulmanos, ela não vai ter direito também. Mas é por uma outra questão. Aqui não existe transferência de cidadania. Ponto. Então, ao menos que você seja filho de pai e mãe, ou pelo menos um pai daqui, você não é considerado. Porque se você é filho de mãe muçulmana daqui, também ela não transmite hereditariedade.
Ela não É transmite esse diferente direito. do povo judeu, né? Porque o povo judeu, a mãe tem que ser judia para você ser judeu. Aí no muçulmano, quem determina é a figura paterna, a figura masculina, que a gente sabe que tem toda aquela parte patriarcal, né? De que quem manda na sociedade é que a mulher não tem direito. Exato. É bem isso. E isso é um reflexo da religião. Quer dizer, de uma certa forma, a religião é um reflexo da cultura que eles tinham nessa região do mundo no momento que a religião surgiu, porque era assim que os homens dessa parte do mundo pensavam nesses anos aí do século III ou no século VI. Gente, alguém me fala, pelo amor de Deus, foi século III ou século VI que o islamismo surgiu? Porque eu tô aqui com o negocinho, mas eu não quero perder o contato visual com vocês para ir pesquisar coisa. Alguém Eu fala aí, tô, por favor, eu nos tô, comentários se foi século III ou eu tô VI? olhando aqui a pergunta, mas eu tô prestando atenção. Mas só que eu também não consigo ver se é o século III ou se é o século VI. Mas É, pode se alguém continuar. puder, por favor, 3, 5, 6, só vê aí, Mariana, dá né? uma olhada para o teu irmão, por favor. É, enfim, e daí a religião ela vai, na verdade, refletir um pouco da cultura, né? E aí depois a cultura vai se alimentar do conceito da religião e vai refletir a religião na cultura. E aí fica fazendo isso que é um processo de retroalimentação cultural. E então uma coisa não perde o viés com a outra. Fica sempre essa ideia de religião e cultura, e aqui tudo vai girar em torno disso, principalmente porque é uma religião bastante restritiva, é uma religião em que eles seguem com bastante afinco, né? E porque ainda existem muitos grupos bem radicais que seguem a religião e fazem questão de que ela seja seguida bem à risca. Ah, a gente depois vai voltar sobre a parte cultural, mas Uhum. a Aline, deixa eu ver qual é o nome dela, é Aline Aldi, Aline Damasceno. Hum. Ela e o Matheus Paixão perguntaram, né, dessa parte da alimentação em Dubai, se foi fácil você se acostumar com a alimentação aí. Então, aqui é bem curioso, porque voltando um pouquinho ao tema lá dos dubaienses, né, os Emirati, que são o povo local, como nós chamamos, eles são só 10% aqui em Dubai. Então, do total de habitantes dos Emirados, que são 9,8 milhões nos Emirados e 4,2 milhões aqui em Dubai, só 10% desses 4,2 milhões são daqui mesmo, nasceram aqui mesmo. Uh, com isso, você percebe que a comida aqui vai refletir muito mais os gostos alimentares, né, gosto gastronômico das pessoas que vêm morar aqui, dos expatriados, do que dos próprios locais. Então, aqui é muito mais fácil você achar restaurantes indianos ou restaurantes paquistaneses, porque essas populações são maioria aqui, do que você achar um restaurante de comida local, tradicional, emirati. Eu nunca comi num restaurante Emirati, eu não sei nem se tem. Eu acho que eu e a minha irmã, Mariana, que está aqui em algum lugar, no começo do ano a gente foi num café aqui em Dubai, que acho que era para ser um café Emirati, mas no fim das contas era só um café cópia do persa. Até porque, de novo, tem que entender, esse daqui é um país muito, muito, muito novo. Dubai surge para o mundo por volta de 1833, como o Dubai que a gente conhece hoje em dia. E eles se juntaram aí com esses outros Emirados em 1771, que foi quando eles se tornaram independentes dos britânicos, né, que até então eles eram colônia dos britânicos. E é a partir desse momento que eles começam a pensar numa unidade de cultura nacional, ou do que seria ser Emirati, pertencer a Dubai. Porque até então isso daqui era tão não desenvolvido que você não tinha muita coisa para chamar de cultura. Era uma cultura, quer dizer, até tinha, né? A cultura dos baduínos, aqueles povos que têm os seus camelos e vão andando, né? São povos itinerantes que vão parando em diferentes lugares, montando as suas tendas no deserto e quando os recursos naquela região se tornam escassos, eles passam para um outro lugar, né? Então, voltando à questão da culinária, Peraí, aqui. só interromper. Você tem aquela foto antiga de Dubai? Como que Dubai era Não. antes de virar essa potência turística que a gente conhece? Não, mas eu posso tentar o
meu modo aqui falando com vocês e procurando, fazendo um Google básico aqui para ver se eu mostro para vocês. Claro que eu já apertei o botão errado, né? Porque não funciona, né, gente? Não dá para fazer das coisas ao mesmo tempo. E porque a gente tem que pensar também, né, que o que você estava falando aí é um deserto, né? Então essa parte turística, essa parte cheia de lagos artificiais, palmeiras artificiais que foram criadas como condomínios, essa coisa, isso daí foi tudo criado pela mão humana, né? Isso daí era um deserto. Então, até mesmo imagino como é que deve ser a alimentação, porque você tinha que ter uma alimentação específica para isso, né? Eu vou tirar aqui os comentários só para vocês verem. Meninas, não sei se vai estar focando. Olha só, vocês conseguem ver que é um areião, né, gente? Ó, aqui no meio tem essa rua, que é a avenida principal, que se chama Sheikh Zayed Road. E aqui tem o que eram uns predinhos. Isso daqui, quando vocês veem aqueles prédios, aquelas fotos assim de Dubai, magnífica, vou até achar aqui uma foto de como que é essa rua hoje em dia, a Sheikh Zayed. Porque vocês viram que o negócio era um areião, né? Você solta um gato aqui, ele fica muito feliz. Mas isso daqui não era nada, até 1980 e lá, sabe? O negócio aqui começou a andar depois de 1985, porque 71 foi a independência, mas 85 foi o boom. Mais ou menos na mesma época em que a empresa aérea para a qual eu trabalho foi fundada aqui. Então, o negócio mesmo começou a funcionar depois disso. Tanto que a empresa aérea daqui dos Emirados se funde basicamente com a marca da empresa aérea onde eu trabalho. Deixa eu ver aqui. Sheikh Zayed Road. Só para mostrar E é para aquela vocês. coisa, né? Com esse clima, com esse solo, essas coisas, gado bovino muito provavelmente não existe. Se consome Olha, muito mais cabras, né? Ovelhas, esse outro tipo de. Aí, eu vocês estão desativei os vendo? comentários. Essa parte aqui de Dubai é aquela parte que tinha os 4 prédios e o areião e a rua. E a avenida. Isso daqui é hoje em dia. Com essa tosquice desse Big Ben, que eu acho que vocês viram que tem uma réplica do Big Ben aqui, que eu acho que é a coisa mais tosca. Tipo, gente, pelo amor de Deus, por que você faz um prédio que é a réplica do Big Ben? Esse povo tem dinheiro para construir umas coisas tão bonitas, vai ficar fazendo réplicas. Ai, tipo, preguiça dos infernos. Enfim, voltamos à programação normal. Olá, tudo bem? Puxa de volta Não, o padre então, que está aí, embora. você estava falando da culinária, né? Que tem, lógico, até mesmo com base por causa da população que mora aí, né? Você tem essa culinária internacional. Mas mesmo assim ainda tem aqueles mercados antigos, tipo mercado persa, mercado, né, de Marrocos, que é cheio de temperos, que é algo muito forte aí na região, né? Tem sim. Aqui em Dubai tem um mercado que é chamado de souk. Souk é a palavra em árabe para mercado, né? E inclusive tem o Gold Souk, que é o mercado do ouro, já que aqui você compra ouro muito mais barato do que na maior parte do mundo. É até cultural para eles, já que eles eram povos itinerantes, eles compravam muito ouro, porque é uma coisa que vale muito e eles podem carregar consigo. O mesmo costume que os judeus têm, né? De comprar joias e tal, porque é uma coisa que vale muito, e como são povos itinerantes, né? Quando a humanidade não tenta se livrar deles, como no caso dos judeus, coitados lá com o Holocausto, né? Então, eles já aprendem a culturalmente ter coisas que eles conseguem levar consigo. Até por isso, a gente no Ocidente tem um costume muito grande de ter tapete em casa, carpete, né? Isso é um costume árabe, justamente porque quando você tem uma tenda e você chega num lugar e só tem areia, você desenrola aí o seu tapetinho e você tem um lugar muito mais confortável para pisar, preparar seu alimento, dormir, né? Enfim, e aqui tem esses mercados também, mas a culinária daqui é basicamente indiana, coisas que são de matriz iraniana, mas não é que é comida iraniana, é matriz iraniana, muito do que seria a comida libanesa e síria, que a gente conhece bastante no Brasil aí, principalmente em São Paulo, no Paraná, nos estados dessa região, e tem um pouco também da comida tradicional do Oriente Médio. Quando a gente fala de comida persa, né, comida do Irã, a gente está falando dos kebab, das shawarma. Sabe aquele negócio que em São Paulo a gente chama de churrasquinho grego? Aham. É shawarma. Não tem nada de grego aquilo. Até tem de grego, porque os gregos copiaram Também está aquilo. na Na influência, Grécia né? chama gyros e na Pérsia é a shawarma, né? Que eles empilham lá a carne e depois cortam só em volta. Churrasco grego não é.
chama shawarma, né? Os kebabs, que são como se fosse carne moída que eles colocam no espetinho, assim, grelham a carne moída no espetinho, aí essa carne pode ser a carne que seja. Como você disse aqui, carne bovina não é uma coisa normal, porque não é o tipo de cultura que eles têm aqui nessa região. As carnes normais aqui são carnes brancas de peixe, porque a gente está do lado do mar, e de frango, porque é um animal fácil de criar, e carneiro, né, o cordeiro, que é, acho que a principal carne que eles consomem. Até o leite de cabra, de cordeiro, essas coisas eles consomem aqui. Inclusive, a gente no mercado vende leite de camelo. É uma coisa assim que você olha assim, faz chocolate com leite de camelo. Você vai falar, Você pra quê? experimentou? Já. É forte, viu? Olha, leite de cabra é um troço mais forte do que leite de vaca. Leite de camelo é tipo Jeová Rafá, assim, sabe? Rabalachúria xerebebê, porque o negócio ali é forte, entendeu? E não é bom. Forte é um outro jeito de falar que o negócio não é bom. Que não é gostoso. Não é. E não, aí mas comida... desculpa só falar, mas isso daí tem até a ver com aquele Opinião de Peso pelo Mundo, que eu conversei com os atores dos outros países. Isso daí é muito um costume cultural, né? Porque para eles, se eles veem um prato brasileiro, que, né, do Nordeste brasileiro, do interior brasileiro, pode ser que para eles seja algo que não seja, né, que não agrade o paladar, porque eles já não têm esse costume. Então é aquilo. Não agrada o nosso paladar, a gente não foi criado com isso, então, né, é diferente, é estranho, mas e ainda mais você imaginar que você vai pegar e ordenhar uma camela para tirar o leite para você fazer chocolate quente. Ó, só aproveitar e já dar um oi aqui pro Fernando, que acabou de entrar. Vou falar para ele que a gente já vai falar sobre artes, museus, teatros e tudo mais. Na continuidade, a gente tem um planejamento aqui, provavelmente vai ficar para a parte 2 dessa conversa, porque eu sou aquele padre... que estão faltando 14 minutos para a gente acabar essa primeira live. A gente já acaba, eu salvo o vídeo e a gente já abre de novo para pelo menos terminar os assuntos que a gente tem para hoje, tá ok? Então não vá embora, fiquem aí que a gente vai ter uma segunda parte. Oi, fala. Para quem entrou agora, eu falei que eu sou, sabe aquele padre que se amarrou nos balões e foi embora? Sou eu, gente. Tem que me puxar de volta, né? Oi para Leca Legais também. Oi pro Vitor que acabou de entrar. Gente, continuem por aí, tá bom? Falando desse negócio do leite Não, mas calma aí. É até aquilo que a gente conversou, né? Que você... A gente não sabe o que espera, né, quando fala em Dubai. Você simplesmente fala dessa cidade turística, desse país turístico, que é um país que foi totalmente criado que nem você falou agora, 71, de 85 para cá. Né? Mas a gente não tem esse conhecimento. Se você fala de uma Espanha, você já tem uma imagem prévia. Né? Se você fala de Portugal, tudo bem, você já tem um conhecimento. Mas até aquilo, a gente resolveu fazer esse bate-papo para simplesmente poder, né, se aprofundar, né, um pouco mais. Né? 2 horas não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas pelo menos dá para ter uma noção de comemorar num país, primeiro, islâmico, e num país, numa península arábica que está do outro lado do mundo, com uma outra cultura, com uma outra, né, ponto de vista, e que você tem que se adaptar para essa realidade deles, mas tendo, né, aberturas para você viver segundo a realidade ocidental, né? Menino FL Mendes 87, falaremos sobre isso, mas na segunda parte. Está no planejamento falar dessas questões. Até porque essas são questões que a gente não imagina muito quando a gente está no Brasil. Até porque do Brasil, só o que a gente consegue imaginar daqui de Dubai, dessa região, é tipo, nossa, luxo, riqueza, shakes, opulência, não sei o que lá, mas a gente só conhece essa ponta do iceberg, sabe? A gente só conhece... Isso daí é só para turista, né? Isso daí não, você não vive isso. Né? O morador daí não vive isso. Não. Inclusive, assim, volta até essa questão da comida. Você acha assim, nossa, você acha que vai ser uma coisa e quando você chega aqui é outra. Tipo, você falou da questão de, eu acho que a comida brasileira não vai agradar muito a eles, e realmente não agrada. Aqui em Dubai tem uns restaurantes que são de comida brasileira, e eu não como carne vermelha, não é a minha preferência.
Mas eu já fui em churrascaria para acompanhar amigos e tal, e eu vi assim a carne chegando, parecia um trouxo de carvão no espeto, sabe? Porque o gosto deles é uma carne muito passada. Então, nesse sentido, e gente, eu vi aquela feijoada seca, sabe? Que até os vegetarianos veganos iam olhar para aquilo e falar, gente, mas cadê aquela linguicinha fake, sabe? Cadê a linguicinha de tofu? Porque não tinha nada. Eles chamavam de feijoada um feijão porque pro gosto, pro paladar deles aqui, a nossa feijoada não faz sentido, a nossa comida não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, aqui tem tanto turista de tanto lugar, tem tanto... Não é imigrante, né? É expatriado, porque imigrante, depois de um tempo, recebe a nacionalidade do país. Expatriado é porque enquanto nós estamos aqui, nós continuamos pertencendo a um outro país que não é esse. Então tem tanto expatriado que essa comida ainda faz sentido para essas outras pessoas. Tanto que aqui em Dubai é muito normal. Tipo, se eu abro aquele aplicativo o iFood, o Deliveroo, alguma coisa assim, eu posso comer tipo, comida de qualquer país hoje para janta, sabe? O que, bem sinceramente, não é muito diferente, pelo menos da realidade que eu tinha em São Paulo. São Paulo, se você quiser comer comida da Etiópia, aliás, fica a dica, tem um ótimo etiopiano ali na Vila Madalena, o cara é supimpa, é vegano, né, por cima. Eu não sou vegano, mas eu recomendo porque o cara é bom. Enfim, esse tipo de relação, assim, de diferenças culturais, eu não senti tanto, porque em São Paulo a gente vive uma relação muito cosmopolita. É quase que melhor do que aqui, porque aqui tá todo mundo que vem de lugares diferentes, a gente interage, mas a gente não se mistura. E no Brasil, onde as pessoas têm uma intenção de ir, ou tinham até em outras gerações, você vê uma mistura acontecer com muito mais facilidade. A gente tem os nossos problemas de misturas raciais e tudo mais, em dificuldade de integração dos povos negros depois do período escravocrata e tudo mais, mas isso é uma questão histórica que a gente consegue lutar, porque isso faz parte do nosso país que a gente quer melhorar, porque a gente vai morar nele provavelmente, e as nossas futuras gerações também. Aqui não tem isso, porque basicamente quem está aqui por algum tempo. Não quer ficar aqui para sempre, porque você nunca vai fazer parte daqui. Você nunca vai ter senso de pertencimento a um lugar como Dubai. É diferente de ir para um lugar na Europa ou para algum outro país. E nisso já acaba muito dessa ideia de, ai, nossa, que glamour, que luxo, que não sei o que lá. Não é bem assim. É assim para quem tem muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro no Brasil vive também com muito luxo, muito glamour. E quem tem muito dinheiro na Europa também vive com muito luxo, muito glamour. Mas também tem gente com empregos bem merdinha na Europa. Tem gente com emprego muito merdinha no Brasil. A gente passa muita dificuldade no Brasil, mas aqui em Dubai tem gente passando muita dificuldade. No começo dessa live mesmo, a gente estava comentando dos voos que eu acabei de fazer, de gente sendo mandada embora. E esse pessoal que está voltando para o Paquistão, eles não são donos da empresa, eles eram pessoal da limpeza aqui, sabe? Que vem para um país dos mais caros do mundo para ganhar R$ 800 por mês para trabalhar na limpeza, porque e ainda é melhor do que no país deles, né? Eles ainda conseguem melhor segurança social do que no país deles, mas essa é meio que a situação, né? E um dos objetivos da gente ter essa conversa, né, Rodrigo? A gente tinha até conversado antes, eu tinha dito que antes de sair do Brasil, eu não tinha ideia de como era o mundo, assim. Eu tinha a impressão de que o Brasil era muito ruim, porque tem coisas muito ruins, muito ruins, principalmente no momento atual, né? Você precisa ter melhorado para a gente poder ter pelo menos um mínimo, né? Mas... Exato. Mas aí, quando você vai ver o mundo, as coisas parecem que são... Né, as pessoas viajam. Alguém acabou de comentar aqui, né? E as comissárias com as bolsas da Chanel, tudo rica. Meu amor, nosso salário você precisa trabalhar uns 2, 3 meses sem comer só para comprar uma bolsa da Chanel, né? E para quê? Para que você quer uma bolsa da Chanel? Me fala, sabe, gente? Mas às vezes é a mesma coisa daqui aqui, né? Para que você precisa comprar uma calça de R$ 1.500 se uma calça de 100 vai ter o mesmo efeito, só por causa de uma etiqueta, né? Então, é aquilo. Às vezes o povo deixa de fazer tudo para poder ter um bem de luxo só para poder, né, ostentar. Então, é independente do país, né? Cala a boca, Mariana, minha irmã. Falando, eu quero, me dá uma. Ai, para, ô besta. Aqui tem muitas pessoas, muitos colegas, eu não gosto de falar mal deles, porque cada um faz as suas opções e sabe o que quer para sua vida. Mas tem muitos colegas que vêm e se deslumbram, porque
a minha profissão aqui de comissário de bordo é melhor remunerada do que ela é no Brasil. Já é uma profissão boa no Brasil, né? Então, aqui as pessoas têm dinheiro para comprar uma bolsa e acham que elas são ricas, mas elas não são ricas, gente. Rico é quem não precisa trabalhar, sabe? Se você precisa trabalhar e você não pode parar de trabalhar, você não é rico. Se você é dono da empresa, se você parar de trabalhar, a sua empresa fale, você não é rico, né? E não significa que se você tem um escritório dentro da tua empresa, você não precisa trabalhar, que você é rico. Porque se sua empresa parar de trabalhar, você volta a ser pobre. Rico é o dono da Ambev, sabe? Rico é, sei lá, não sei. Rico é o dono da empresa aérea. Rico é o dono, são as famílias donas dos Emirados aí. Rico é família que tem nome de rua, sabe? É isso, gente. Tá? Mas, enfim. Beto, calma aí, espera só um pouco. Pessoal, tá faltando 5 minutos, eu não vou continuar com o Roberto agora. A gente vai dar uma pausa, vou salvar esse vídeo para ficar para vocês verem e a gente já volta com a segunda parte da conversa. A gente ainda tem para falar sobre um pouco da moda, né? Que aí pode até falar sobre isso, que aí já junta com a economia, aí a arquitetura, e por último também a parte cultural para a gente saber como é que é a vida cultural, teatro, museu, cinema, lá em Dubai, tá bom? Então não vão embora. Igual, Everton, Fernando, o pessoal que entrou agora, a gente vai continuar a live. Então fiquem de olho, a gente só vai fechar essa, salvar rapidinho, ela vai ficar disponível depois para vocês assistirem o começo, se vocês quiserem, e a gente já volta para falar de todas essas coisas aí. E ainda tem a primeira conversa que a gente fez na semana passada com ele, então a gente vai ter uma conversa sobre Dubai em 3 partes, tá bom? Então, acredito que daqui 2, 3 minutos a gente está voltando com a segunda parte da conversa sobre Dubai com o Roberto Donadelli. Fiquem aí, a gente já volta. Roberto, já te chamo de novo. Aguardem.